Todo mundo que trabalha com moda já viu aquele post nas redes sociais que tem 40 mil curtidas, vários comentários, compartilhamentos, e no final do dia não tem nenhuma venda impactada por essa publicação. Já algumas outras publicações toscas, sem muita estética, acabam não tendo tanto engajamento, mas no final do dia criam conexão com o potencial cliente e geram a venda e esgotam, às vezes, categorias inteiras de produtos em poucas horas. E a Maria Clara, ela vive entre esses dois mundos, né? Tanto no cliente que tem engajamento e tem dificuldade em conversão e venda, quanto no cliente que muitas vezes parece ser pequeno no mundo digital, mas acaba usando ferramentas, as redes sociais, como uma alavanca de vendas da sua marca, né, Maria Clara? Oi, gente. John, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre isso. Aí vamos lá, né? Vamos explorar um pouquinho da trajetória da Maria Clara. Ela que é formada em Fashion Business em Milão, pós-graduada pela ESPM em Fashion em Negócio de marketing de luxo. Marketing de Luxo. É. Boa. E também é mestrada em Gestão de Marketing, é isso mesmo, Maria? Isso, Pô, que legal. Hoje você, então, é Head de Marketing da Halt. isso, E ela é a tua agência? isso. A minha agência que a gente trabalha com marketing 360 para marcas de moda. Então é uma agência especializada no marketing de moda. Boa. Vamos falar então em Milão, ESPM, esse conhecimento adquirido ao longo da tua trajetória. Como que você traz isso para liderar o mercado aqui no Brasil? Eu acho que foi tudo uma construção, assim. Em Milão eu pude realmente beber direto da fonte, né? Então, ver as marcas, onde tudo acontece. E conhecer mais também do mercado, que era uma coisa que eu não tinha muito know-how, assim, de mercado, falando de fashion business, né? De marketing para moda. Então, lá em Milão eu consegui realmente beber, viver essa vivência da moda, de fato. E a SPM também foi uma... Eu sou uma apaixonada pela SPM, sou formada por lá em publicidade, fiz minha pós lá. Então, foi um lugar que eu realmente consegui aprender com os melhores do mercado também e ver na prática. Porque eu sou de uma pessoa, né? E quando eu fui morar em São Paulo, meu sonho era estudar na SPM. E lá, para mim, foi tudo aquilo que eu tinha sonhado, que eu queria realmente estudar. Então, isso me trouxe, assim, a bagagem para a Howard hoje. Boa. E dando um passo para trás, Maria, olhando lá para Milão, para o Instituto Maragoni, que você fez o Fashion Business, o que você traz de experiência de lá? Como que foi essa vivência em Milão? Foi muito isso, John, que eu te falei, assim, o Marangoni para mim foi uma virada de chave, porque quando a gente fala de faculdade, assim, principalmente, eu sou de uma pessoa, então não era um lugar que a gente via vários cursos diferentes, era o normal, né, medicina, direito, engenharia, então eu sabia muito que eu queria trabalhar com moda, mas eu não queria ser designer, então, o que eu vou ser? Se eu não quero ser designer, não quero ter loja de roupa, qual é a área da moda que eu posso seguir? Então, quando eu vi esse curso, quando eu li a grade, assim, que falava muitas áreas da moda que eu não tinha tanto conhecimento, quando eu fui para lá, eu pude ver perto outras frentes da moda, marketing de moda que eu vi tanto. Então, para mim, foi uma experiência que realmente foi meu primeiro contato com marketing. E lá nasceu minha paixão, e nasceu a minha paixão em Milão, então foi muito mais mágico, assim. Que legal, Maria Clara. E, cara, como é que foi essa decisão de criar a Halt, né? Porque a gente sabe que esses cursos que você participou, essa graduação, pós-graduação e afins, elas te dão um leque de alternativas. Você pode escolher vários caminhos, né? Desde design, de estilo, produto. O que te fez caminhar para o lado do marketing e criar a Halt? Eu acho que depois enfim, eu fui em Milão e eu descobri o marketing, a área do marketing para moda, eu me apaixonei. Então, quando eu fui fazer publicidade na SPM, eu sempre soube que seria voltado para a área da moda. Então, minha visão foi sempre muito clara, assim. Eu comecei estagiando em agência e lá eu atendia todos os tipos de clientes, assim, banco, pneu, as coisas mais aleatórias possíveis. E eu lembro que na época chegou lá o grupo Morena Rosa. E eu pedi à minha chefe, por favor, deixa eu entrar para atender esse cliente, porque eu quero muito atender no mercado da moda. E logo depois, quando eu saí da agência, que eu me formei, comecei a trabalhar numa marca de moda que chama Luff, de São Paulo. Uma marca muito legal, que foi meu primeiro contato com a moda. De fato, assim, trabalhando numa empresa de moda.
Em seguida, eu fui para a Nai, chama Nai Sunset Wear, que hoje é minha cliente de vocês também. E a dona de lá, a Adriana, assim, maravilhosa. E enquanto eu estava lá, ela me indicava para pessoas. Eu falava, Adri, eu não estou conseguindo mais lidar com a Nai e com os outros clientes. Então, a Halt, ela veio muito de uma maneira orgânica, porque ela nasceu mesmo antes de eu fazer um plano, ou um plano de carreira, ou estruturar a empresa. Eu lembro que quando eu saí da Nai para atender ela como cliente na Halt, eu tinha mais 3 clientes. E aí eu fui meio que juntando o time, assim, eu preciso de um design, eu preciso de uma social media, e a Halt foi uma coisa que nasceu muito espontaneamente e organicamente, e ela foi crescendo junto comigo, assim, à medida que ia chegando mais clientes, eu ia contratando mais, eu ia estruturando melhor. Então hoje, quando eu vejo a Halt um ano atrás e hoje, é uma diferença, assim, que foi muito orgânico, o crescimento Claro. dela. Sim, e a gente recomenda a agência Halt, tá, pessoal? A gente acaba Obrigada. trabalhando em conjunto em pelo menos 10 clientes e a gente vem sempre recomendando o trabalho da Maria Clara. Maria, agora deixa eu te perguntar uma coisa que ela é meio óbvia para nós aqui da Futuriza já, mas o que a Halt faz que uma agência de social tradicional não faz dentro do cliente? É porque hoje a Halt, eu não considero ela uma agência de social media. A gente está em todas as frentes do cliente, assim, desde o CRM até a parte de ads, todo o visual do site também, a roupagem do site a gente tá junto. E para mim, a grande diferencial da Halt é porque eu considero, hoje tomou proporções um pouco maiores, mas meu interesse sempre foi ser uma agência boutique. Então, que eu pudesse estar junto da dona, lado a lado, que eu pudesse ir na loja e perguntar para ela o que ela estava sentindo falta, de entender também questão de produto. Então, a Halt, ela não só pega a imagem pronta do cliente e vai transformar num post legal para você. Até a parte do estilo é meu que eu opino. Então, assim, eu falo, eu tô vendo muito Listra, eu acho que a gente devia apostar em Listra. Então, eu acho que é um braço realmente de marketing, não só uma agência que vai fazer posts legais para você ter no Instagram. É uma agência que a gente tá lado a lado com as proprietárias e visando esse crescimento em conjunto, né? Maria, isso era uma pergunta que eu tinha aqui, inclusive, tá, pessoal? Que é aonde que a Halt ela entra dentro do fluxo do cliente. Mas pelo que eu entendi, você atende de ponta a ponta toda a necessidade de apresentação do cliente ao universo digital. Isso. Hoje a gente trabalha com plataformas parceiras também, falando de CRM, de site. Então a gente faz esse 360 geral. Quando a marca vem até mim, a gente faz esse diagnóstico, entende o que ela está precisando e aí recomenda todo o caminho do cliente, né? Todo o trajeto do cliente até a compra. Então a gente tenta sempre estar em todas as frentes também, né? Também depende do investimento do cliente, porque às vezes ele não quer investir em algumas plataformas ou não quer investir em alguns braços e a gente faz esse diagnóstico para o que é melhor para ele também. Boa. E agora vem cá, conta esse segredo para nós aqui, né? Como é que você faz para conciliar a construção de marca, que é algo tão importante, principalmente no nicho que você atua com mais intensidade, e conversão, vendas de fato, né? Eu acho que não existe muito uma fórmula de bolo para a gente falar, tem que ser 50% branding, 50% conversão. Eu acho que varia muito de cada cliente, do que ele tem para passar e para educar também os clientes. Então, às vezes eu tenho um cliente que tem uma entrada de produtos muito grandes, a gente precisa comunicar elas. Mas se eu só comunicar produto, meu Instagram vai virar um catálogo, que não é o que a gente quer. Então, é sempre bom equilibrar, e a gente tenta equilibrar também com posts de influenciadoras, posts da dona da marca falando, um post mais institucional explicando sobre tecido, sobre modelagem, sobre a campanha. Então, eu acho que é muito isso, é entender, juntamente com o pessoal do produto, a quantidade de lançamentos e o tanto que a gente tem para postar, e encaixar esses conteúdos também mais educativos e que seja mais voltado para para o brand da marca, né? E para balancear isso e gerenciar a expectativa do cliente, que é imediatista, né? Principalmente quando a gente fala em Brasil. Como que funciona isso? Tu tem um planejamento, um cronograma a seguir com esse cliente? Ou você define alguma prioridade máxima logo de início no projeto? Como é que funciona essa gestão? Eu acho que falando de marketing de moda é diferente de outras frentes que a gente vê também. O varejo é muito rápido, né? Então, quando a gente vê, não tem como eu fazer um calendário de um mês. Eu sempre monto um calendário de um mês, mas quando tá em uma semana, a dona da marca fala, tal produto acabou. Então a gente tem que fazer essa remodelação assim dos conteúdos. Então é muito isso que eu falei, assim, entender muito que os produtos estão chegando, a expectativa do cliente, a expectativa da dona também, que ela quer ver no perfil dela,
E uma coisa que sempre gera frustração, que é engraçado, é que os posts, quando a gente posta um post bem comercial, que é para falar de produto, e depois a gente posta um post mais educacional, às vezes o post que tem de produto tem muito mais engajamento. As pessoas ficam, por que eu vou perder meu tempo gravando um vídeo institucional se o que está vendendo é o produto, né? Então, acho que alinhar expectativas também, alinhar o calendário do produto, junto com o calendário do marketing, que a gente consegue fazer um caminho e tá sempre aberta, porque o varejo é muito estável, assim. Um dia tá vendendo muito, um dia não tá vendendo. Então, também ter a flexibilidade de deixar esse calendário maleável para a gente conseguir inserir ações e para deixar realmente mais completo, né? Maria, e quando uma marca chega até vocês, normalmente existe um diagnóstico que é mais comum? Tu percebe algum comportamento das marcas ou alguma realidade dentro delas que se repete como padrão? O que eu sempre vejo muito como padrão é que quando às vezes elas chegam em mim, elas não sabem muito bem como comunicar. Eu acho que o principal é a gente identificar o nosso público e conseguir comunicar para ele. Eu vejo muitas proprietárias que chegam postando, eu tenho que postar todos os dias vários conteúdos, mas não é sobre o excesso de conteúdos, é sobre a assertividade dos conteúdos. Então, para mim, a principal coisa que eu vejo no meu dia a dia são proprietárias ou o pessoal mesmo da equipe meio perdido, sem saber o que postar e postando a rodo, só para dizer que assim, quem não é visto não é lembrado. Mas não é esse o lema. A gente tem que postar para ser mais consistente, para realmente passar uma credibilidade para o cliente, não só esse excesso de conteúdos massivos que não vai entregar nada a ninguém no final, né? Mas assim, no geral, o que quase sempre está quebrado na marca? Assim, você abre ali o perfil do cliente, chegou agora a marca, o que normalmente é o maior gap dentro das marcas? Para mim, o maior gap nas marcas hoje, eu acho que é um calendário assertivo. Ter uma estratégia bem pensada para postar, como a gente falou, pensando em branding, pensando em produto também, de uma maneira mais assertiva e sem ser em excesso. Para mim, é isso que o conteúdo postado em excesso, sem ter um direcionamento, não é válido. Então, eu vejo muito isso. Mal, não consigo crescer no Instagram. Mal, não consigo fazer venda, mas eu tô postando todos os dias. Eu posto 20 stories por dia, não sou vista. Então, para mim, o que eu mais vejo hoje é isso. Tentar ser notada no Instagram, mesmo com muitos conteúdos, mas sem ser um conteúdo direcionado e pensado realmente para o público dela, né? Boa. E falando nisso, tu acaba olhando, por exemplo, conteúdos mais voltados a topo de funil, conteúdos para a galera que já está no meio do funil, já conhece a marca, já quer entender um pouquinho mais do produto. E posts também destinados ao fundo de funil, que quem já está decidido a comprar. Enfim, tu costuma fazer essa mescla dentro dos clientes ou não? De fato, a rede social é awareness, é topo de funil, enfim. Eu faço mais isso quando a gente está falando do tráfego pago. Aí a gente consegue metrificar melhor e colocar conteúdos mais direcionados a cada etapa do funil. Hoje em dia a gente tem milhões de marcas de moda, então ninguém compra uma roupa ou um produto minimamente sem conhecer o background da marca. Então, para mim, o início do funil é para você apresentar a marca. Então, quando eu vou falar disso, eu não falo muito no Instagram, então eu não vou postar no Instagram um post para meus seguidores conhecerem minha marca. Não faz muito sentido para mim. Só se for uma marca nova, é claro. Mas pensando em início de funil, eu gosto muito de direcionar para ads, para novos seguidores, para novos públicos, meio do funil também. E aí o final do funil é gatilho para compra. Então é aqui meu catálogo, tá aqui o produto, clique no meu carrinho e compre. Que a gente não joga no Instagram, por exemplo. Então, para mim, guerra é tráfego pago mesmo. Boa. E falando assim, nessa tua expertise, nessa tua vivência dentro das marcas, tem alguma crença sobre conteúdo de moda que você tinha 5 anos atrás e hoje você já desconsidera totalmente, assim, que, cara, eu tava errada e eu precisei me ajustar? Apostar em excesso, com certeza. Você lembra quando o Instagram bombava, que tinha tantas curtidas, tantos comentários? Tinha marca que postava 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, porque tinha que mostrar produto, era quase um catálogo. Então, hoje, para mim, isso não existe mais. Não existe isso de postar todos os dias. Eu acho que tem que ser postado com uma frequência e com estratégia. Então, para mim, o grande diferencial hoje, vendo o Instagram há 10 anos e vendo hoje,
essa frequência de posts. Nosso engajamento, a gente vê que está cada vez menor, porque a gente tem muito concorrente. Então, a gente tem que postar um conteúdo que seja mais relevante, né? Não ficar postando vários e vários e vários só para encher linguiça lá. Ser mais assertivo, né? Total. E agora a gente vai entrar num momento da nossa conversa mais prático, né? Onde a gente vai tirar insights valiosos e que podem fazer muita diferença no engajamento do Instagram dos nossos ouvintes, né? O que separa um conteúdo que só retém de um conteúdo que move a peça da sacola, de fato, que gera venda, né? Eu acho que conteúdo que só retém é um conteúdo puramente de entretenimento, né? Que é super válido a gente ter em marcas. Então, hoje uma marca, ela não é construída a presença dela no digital só por produto bom. Tem que ter uma narrativa legal também, né? E Então, os dois parecem ser tão parecidos, né? então, é engraçado porque às vezes eu falo, as marcas falam, eu quero postar produto, 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 mas no final ela não conta nenhuma história. Então hoje o que zera desejo no consumidor é muita história que a marca conta, né? A gente tem milhões de marcas por aí, então sua marca ser vista e ser lembrada, ela tem que contar uma história por trás. Então o conteúdo que entretém basicamente é esse, né? Um conteúdo falando de coleção, falando da marca. E o conteúdo de venda é o conteúdo puramente de produto. Seria mostrar detalhe, tecido, modelagem. Eu acho que o conteúdo do produto é super válido e quando bem feito, ele, sim, vende muito bem. Quando você coloca uma pessoa legal para vestir sua roupa, para mostrar a modelagem, o tecido, as costuras, isso aí para mim é assim fantástico também. E segmentar agora esses conteúdos que você comentou que vendem bem, né? Existe uma anatomia para eles? Se a gente for dissecar ali o conteúdo de venda mesmo, como que tu classificaria essa anatomia do conteúdo? Tem algum padrão, alguma estrutura que você segue, que você conhece? Eu acho bem. Eu não acredito muito naquela história que o pessoal fala, 5 primeiros segundos é o que prende. Fale uma frase de efeito que você vai vender. Eu acho que cada cliente, cada marca tem muito o seu perfil. E uma coisa que talvez funcione para uma marca não vai funcionar para outra. Então a gente colocar uma influenciadora para falar, vou te mostrar a melhor bolsa que tem no mercado e mostrar uma bolsa, enfim. Para mim, um conteúdo de produto que vende bem é um conteúdo que você consegue ver os atributos do produto e se sentir querendo comprar, realmente desejo do produto. Então, por exemplo, essa blusa que eu tô, ela é cheia de babados. Então, a gente focar no babado, mostrar acabamento, mostrar botão, mostrar a modelagem dela, como ela veste no corpo. Porque, às vezes, um conteúdo só na arara, você não tem a noção de como ele veste no corpo real, né? Então, para mim, é isso. Eu acho que é você entender como é que o seu público gosta também, testando vários tipos de conteúdo. Eu acho que é muito teste. E mostrar realmente o seu produto real, porque só o produto bom hoje não vende. Tem que realmente martelar ele e mostrar os detalhes dele. O produto não só é o produto em si, né? É uma composição de vários fatores e nem só as curtidas vendem, né, Maria? Nossa, não vende, né? Então, e a gente sabe disso, né? Inclusive, a curtida ela passa a ser uma métrica já obsoleta, que você entende que o engajamento daquela publicação não está diretamente ligado ali ao resultado que ela vai ter em vendas, né? O impulso que ela vai te ajudar no cenário de vendas. Hoje, quais são ali os principais KPIs, né? Os principais indicadores das redes sociais que você acompanha quando chega um cliente ou no dia a dia mesmo? Eu acho que curtida hoje, ela virou muito aquela métrica só de provação, porque no final ela não fala muita coisa pra gente. Pensando mais no pessoal, no Instagram pessoal, é legal você fazer um post e ter várias curtidas, porque você não tá vendendo nenhum produto. Mas pensando na área comercial, o que eu gosto muito de analisar sempre é os encaminhamentos, porque se você encaminhou uma peça porque você gostou ou lembrou de alguém, salvamento, porque se você salvou a peça também, é uma peça que você quer deixar ali salva para comprar futuramente, você vai comprar, você gostou do produto, gostou da marca. E o que eu sempre faço também, que eu acompanho perto dos clientes, é como ela performou no site. Então, se eu postei uma peça hoje, ou até nos stories, um clique no link, e várias pessoas clicaram e foram para o site, então aí eu sei que para mim é uma métrica muito melhor, porque já vai direto para venda, né? Boa. E vamos pegar assim aquele contexto que a gente falou até no início da conversa. Com moda, existe um conteúdo mais meio de funil? A gente até mencionou aqui o funil de vendas, né? Tu trouxe o lado ali do tráfego pago, dos patrocinados. Mas falando em social, existe algum conteúdo que é matador nesse meio de funil? E de fato existe esse meio de funil? Ou de fato a compra está muito relacionada só a impulso? Não acho que a compra está relacionada a impulso, principalmente falando de marcas AB, né? Que tem um ticket médio mais alto.
Ninguém compra um ticket médio mais alto sem saber o que está por trás da marca, sem conhecer a marca, sem saber como é feita a roupa. Até compram por impulso, né? Quem tem essa possibilidade de compra, mas não é o comum que a gente vê. Para mim, o início do funil sempre vai ser gerar o awareness da marca mesmo, né? As pessoas conhecerem a marca. O meio de funil, eu acho que é um conteúdo que não é tão agressivo voltado para venda, não é tão produto por produto. Mas, por exemplo, uma influenciadora andando na rua mostrando um produto, isso para mim é meio de funil. Ele se enquadra. Porque ele não é um conteúdo tão agressivo voltado para venda, não é aquela venda de tráfego pago que compre aqui, mas é um conteúdo que você já conhece a marca, já tem a validação, e aí você vai gerar mais desejo, né? Então, para mim é isso. E agora eu vou puxar uma informação para você, nosso ouvinte, que Maria, como que você cria um calendário eficiente, né? Como que você costuma balancear conteúdos que ensinam, conteúdos que vendem, conteúdos que engajam? Como que normalmente você faz isso? Acho que é uma análise muito de cada cliente e entender o que cada cliente precisa. Eu não vou te falar que eu posto 60% produto, 50% entretenimento, 40% entretenimento. Eu acho que é muito individual de cada cliente do diagnóstico que a gente faz. Eu tenho clientes que eu posto conteúdo de entretenimento, tem muito, muito resultado. Já outros que não surtem tanto efeito, que o pessoal tá lá mais para comprar produto por produto. Então, eu acho que é realmente entender o seu público, entender como o cliente, a marca se comunica e a gente rascunhar esse calendário a quatro mãos, porque eu sempre gosto da validação da proprietária da marca, da dona, porque é ela que tá lá, ela que cria. Então, não adianta eu fazer um calendário para ela lindo, maravilhoso, ideal, mas que no final não vai seguir e ela não vai surtir efeito também. Então, não acredito muito nesse... Tem que ter uma fórmula certa. Eu acho que a gente pode trabalhar bem. Então, por exemplo, agora a gente tá em julho, é um mês de sale. Sale é um mês altamente comercial, então talvez não seja tão válido eu postar um conteúdo de entretenimento. Talvez seja um mês que as pessoas querem realmente mais gastar dinheiro em peças com preço melhor. Então, acho que é muito rascunhar isso e entender o que o cliente está buscando também nesse mês e, enfim, a longo prazo, né? Às vezes o que é saudável para a marca A não é saudável para a marca B, Total. né? Cada marca é uma marca, né? Envolve muito mais fatores de decisão, né? Legal. E assim, pegando storytelling de campanha, tem algum que foi feito para algum cliente teu que tu possa compartilhar com a gente, assim, que foi fora da curva, que vocês conseguiram vencer, enfim, barreiras tradicionais, vamos dizer assim? Tem alguns, mas vou puxar a sardinha agora para vocês. Esse trabalho foi muito legal, John. A gente fez com a Mariana Penteado. E a Mariana Penteado é uma cliente minha, que ela faz uma curadoria global. Então, a marca dela é uma marca que ela viaja, ela estuda tendências, ela compra peças de fora e traz para o Brasil e vende por aqui. Então, o que eu acho que o trabalho muito legal que a gente fez foi aquele que ela foi para a Espanha, ela foi para as feiras lá, e ela estava viajando e ela estava contando, ela estava postando lá em tempo real a viagem dela, e juntamente com a Futuriza, a gente conseguiu, no momento que ela comprava as peças lá, antes de chegar mesmo no Brasil, a gente mandava para a Futuriza, então eles produziam a imagem pra gente da modelo que a gente já tinha aprovado com ela e colocava ela inserida dentro da viagem. Então a Mariana estava em Madrid fazendo compras, mas a modelo estava em Madrid no restaurante usando a roupa nova. Então eu acho que isso foi muito legal, porque a gente conseguiu juntar o storytelling da viagem dela e também fazer um lançamento enquanto ela estava lá. Então, foi assim, um sucesso, as clientes gostaram muito, porque além da gente usar a inteligência artificial aliado, assim, realmente, que a gente não conseguiria ter esse time, pensando em outros tempos, e com a Mariana lá vivendo. Então, a gente conseguiu contar uma história legal que todo mundo, assim, engajou e percebeu que foi bem feita. Incrível. Então, enquanto ela estava lá fazendo a curadoria, na correria de escolher os produtos, comprar os produtos, ela já estava, ao mesmo tempo, gerando os lookbooks profissionais, as fotos conceito profissionais com IA. Isso, E era legal, ela estava lá comprando, ela mandava foto e a gente já mandava para vocês. E tinha essas imagens mais rápidas. Então foi muito legal porque fez sentido na viagem, né? Então, como ela estava lá, ela estava contando uma história, a gente só complementou trazendo o produto, trazendo a modelo usando. Então foi muito legal. Legal, muito bom. E qual que é o hack mais subestimado hoje? Vamos imaginar assim que tem muita coisa que custa pouco, é fácil de fazer, né? Enfim, mas às vezes é até aquela coisa mais básica, né? Mas que o pessoal não faz. Sabe o que eu acho básico? Não acho que é nem um hack, assim. Uma coisa que eu acho básico que todo mundo tem. Ou até se esquece de fazer, né, Maria? Então, todo mundo tem, toda marca tem, que é uma proprietária, que é a founder.
Então, eu acho que às vezes as pessoas se esquecem de usá-la, assim, eu preciso pagar R$ 10.000 uma influenciadora para estar lá fazendo um provador para mim. E a gente tem uma carta na manga, né, que é a dona da marca, que é a pessoa que mais sabe sobre os produtos, que mais conhece, e que às vezes ela tem aquele receio de aparecer, mas ela tá lá e ela pode aparecer, e assim, isso não custa nada pra gente. É a dona falando do seu produto, dando seu toque, né, pessoal pra marca. Então, acho que isso é um hack legal, que as pessoas... Não é um hack, né, mas que as pessoas não esquecem de usar, ou na correria do dia a dia acabam não fazendo, né? Boa, vamos entrar nesse tema agora, então, Founder-led Growth, que é a grande tendência do fundador da marca ou da empresa se expor, aparecer com o objetivo de vender, de se conectar com o seu público, de criar uma história junto com o seu público. Para explicar para os ouvintes, Maria, o que exatamente e como isso pode ser usado pelas marcas, né? A gente tem o founder, a gente tem a dona da marca, a gente tem a pessoa que idealizou tudo, mas como a gente pode organizar essa apresentação, né? Organizar essa exposição? Eu acho que assim, as donas, as founders, elas não entram com o papel de substituir a influenciadora. Elas entram com um papel muito mais de autoridade, né? Porque foram elas que criaram as roupas, foram elas que entendem mais do que qualquer outra pessoa sobre a marca. Então elas entram pra mostrar que tem um rosto por trás da marca. Porque hoje, como a gente falou, tem tanta marca, tem tanta promoção de roupa aparecendo pra você, tantos produtos sendo expostos ao mesmo tempo, a gente quer ter criar uma conexão, ter esse desejo. Então, eu lembro que quando eu comecei a comprar, por exemplo, na NV, da Nativosa, porque eu gostava de seguir. Eu gostava de seguir a Nath, eu gostava de acompanhar a vida dela, e isso foi me dando desejo de comprar a roupa dela. Então é muito legal isso quando a marca tem um rosto. E a gente se familiariza com esse rosto e gosta de acompanhar ele. E aí ela chega lá e faz conteúdos mais de autoridade mesmo, de falar sobre a coleção, falar sobre a peça, de explicar combinações, passar o olhar dela para a marca. Isso é muito legal. Sim. E aí você que vive por trás nos bastidores, né? Tem erros, tem acertos, tem ajustes, decisões difíceis, né? E quais são os formatos e tipos de conteúdo que os founders, os donos de marca, podem fazer e normalmente costumam ter um maior impacto? Eu acho que assim, o céu é meio limite para isso. Eu acho que a gente, por mais que as founders sejam pessoas, também a gente tem que colocar ela num patamar acima de autoridade. Então, eu não acho legal elas estarem aparecendo para falar alguma bobagem ou falar alguma coisa que não é relevante. Eu gosto muito de fazer provador com elas, porque a explicação de quem fez a roupa é totalmente diferente de qualquer outra pessoa. Então, quando ela fala de como ela pensou, da costura, da modelagem, do caimento, então, para mim é um conteúdo que sempre dá bom. Então, as pessoas gostam também, se sentem mais próximas e querem ver também um corpo real vestindo. Querem ver uma pessoa real usando. Então, o conteúdo do provador eu gosto muito. E o mais legal que eu acho é explicar a coleção. Então, sempre quando lanço a coleção, eu sempre falo para minhas clientes, gente, bora explicar um pouquinho, bora sentar, explicar qual foi a sua inspiração, de onde veio, se você procurou alguma tendência, se você só baixou a inspiração para você e você quer fazer ou quis fazer uma coleção. Mas eu acho muito legal a Founder se colocar nessa posição de contar um pouquinho da história, contar de como veio, enfim, eu acho que tem vários conteúdos para fazer, mas esses dois, para mim, são muito E interessantes. aí pega aquele cenário que a dona da marca, que é a fundadora, ela tem um medo terrível de aparecer, tem vergonha. Como é que tu trabalha nesse contexto, né? Muitas vezes, eu não vou aparecer no Instagram da minha marca, enfim. Não, eu acho que hoje elas estão menos, assim, mais tranquilas em relação a isso. Antigamente tinha mais resistência, né? A gente vê que cada vez mais as donas estão aparecendo e estão ganhando autoridade com isso. Então, assim, quando você vê o resultado dando certo pro outro, você quer pro seu também, né? Sim. Então, no final das contas, é mais sobre o resultado. Então, tem muita gente que tem vergonha, que tem receio, que não quer aparecer. Mas quando começa a ver, a Dri, da Nai também, ela fez, mas eu não quero fazer, eu fiz, Dri, bora testar? E ela começou a fazer e deu certo, então anima. Então a vergonha passa, porque ela começa a ver que as roupas dela estão sendo vendidas, que as coisas estão acontecendo, então eu acho que o receio já fica mais pro lado, né? Legal. E nesses pilares ali, a gente tem conteúdos voltados a produto, conteúdos voltados à história da marca. Existe alguma linha de limite onde dá para você perceber como profissional ali que o founder que a dona da marca ou o founder, a fundadora tá passando do limite já, tá trazendo aquilo muito pro pessoal ou não? Quanto mais pessoal, talvez melhor. Como que tu entende isso?
Eu acho que hoje a gente quer ver as marcas com cada vez mais identidade e mais pessoal, né? Ver essa imagem da dona da marca realmente como uma pessoa, enfim. Mas eu acho que você não pode ser tão pessoal assim também. São seguidores, você não sabe quem são esses seguidores, são seus clientes, mas não precisa desabafar, né? Contar problemas da vida. Eu acho que é legal você manter uma coerência, manter o propósito da marca bem alinhado e você falar falando do cunho comercial mesmo, do que você pensou para essa peça, o que você pensou para essa coleção. Acho que você pode dar, assim, toques pessoais, porque eu pensei nessa blusa porque minha avó costurava pra mim. Isso eu acho super legal, porque tem que ter o lado emotivo também. Mas eu acho que falar muito, assim, de coisas pessoais não é bem a questão, né? Não acho Legal. que é legal. E deixa eu te perguntar, tem alguma forma que você consegue medir esse efeito founder, né? Esse efeito fundador da marca nas redes? Venda. É muito engraçado, porque eu fico acompanhando, eu acompanho, assim, todos os Instagrams das marcas estão aqui no meu celular. Eu fico comigo aqui, eu realmente fico entrando diariamente pra dar uma olhadinha, pra ver os directs, pra ver os comentários. E assim, eu quero comprar a roupa que a Lu estava usando tal dia. Eu quero comprar a roupa que Mariana postou hoje. Então é muito engraçado porque elas vão no direct pedindo a peça que a fundadora usou, ou até chegam na loja com print. Então, assim, a gente consegue metrificar muito por isso. Pelos pedidos, que é sempre a roupa que fulano usou, ou chegando na loja com print da roupa, eu quero essa que ela estava usando. Ou assim, Lu usa P. Qual você acha que é meu tamanho? Eu acho que eu sou M. Tem essa comparação também de Sim. corpo, Então, sabe? normalmente é assim que você divide ali, consegue separar o que foi vendido por conta da pessoa, do dono da marca, do founder, e o que foi vendido por conta do produto mesmo em si. E também quando a gente acompanha muito quando a founder posta um vídeo e logo em seguida tem várias saídas da peça no site que ela estava postando. Então, sempre está muito atrelado a isso, né? Mas o que eu mais acompanho é sempre esse pedido pela peça que ela estava usando. A gente vê muito isso. Boa. Agora a gente entra num assunto muito polêmico, né? Porque tudo que a gente viu até então é bonito, é orgânico, é natural, né? Mas a gente sabe que hoje as marcas elas não conseguem sobreviver só do orgânico, né? A gente precisa ter iniciativas também patrocinadas, né? E vamos começar pela atenção, de fato, né? O anúncio pago, ele vai na contramão do orgânico ou ele complementa? Ele complementa, com certeza. Eu acho que nem todo conteúdo que é orgânico deve ser patrocinado e nem todo conteúdo que é patrocinado deve ir para o Instagram, pro Então orgânico. eles não se anulam ou não tem uma interferência negativa entre os patrocinados e o conteúdo orgânico? Pensando no tráfego, que a gente fala, o tráfego pago do Meta, que a gente patrocina diretamente pelo Meta, e do Instagram, separados, para mim eles se complementam. Para mim, óbvio que no tráfego tem várias etapas do funil, mas pensando na venda, eu produzo conteúdos diferentes. Então, quando eu tô falando, eu quero vender no tráfego pago, eu vou fazer um post muito mais na estética, muito mais comercial, para soltar pro tráfego, até ações. Eu faço muita ação que eu não posto no Instagram e jogo só pro tráfego. Porque assim, exclusivo dessa semana, flash sale, mais 10%. Eu não vou postar isso no meu Instagram, porque eu não quero queimar meu filme. Sim. Mas no tráfego a gente faz. Um grande insight isso aí, hein? É muito legal. Então a gente tem ações exclusivas pro tráfego e conteúdos exclusivos pro orgânico. Então eu acho que é uma coisa que se complementa muito bem. E nenhuma coisa nem a outra anula, né? Assim. E tu entende que existe um momento certo da marca começar com os patrocinados ou vai do objetivo dela, não tem um momento certo? Eu acho que quando o conteúdo orgânico tá indo bem. Quando ele engatou no orgânico, é o momento de... Acho por que exemplo, sim. agora já consegui... Mas isso tu mede por um número de seguidores? Ou qual que é o indicador que fala assim, cara, agora a gente tá pronto? Acho que pela qualidade do conteúdo também, porque a gente precisa de conteúdo de qualidade também para usar no patrocinado. Então, quando a casa tá arrumada, né? Eu tenho um produto bom, ele já chegou, eu tenho um estoque para mim, para eu poder vender. Eu tenho um número de seguidores ok. Eu tô com meus conteúdos bem feitos e organizados, então aqui eu posso entrar no tráfego. E outro ponto também, né? O site. Se a gente for direcionar, claro, o tráfego para o site. Não adianta a gente estar com o site bagunçado, com grade furada, e não tem produto para vender e colocar um tráfego para vender o quê? Então, assim, para mim, a marca deve começar a colocar no tráfego quando tá bem organizada tudo, o estoque, Está os com a casa em conteúdos. ordem, né?
casa em ordem, exato. E eu posso pegar uma publicação ali que eu fiz de forma natural, de forma orgânica e patrocinar ela, ou não faz sentido? Porque são conteúdos diferentes. Faz sim, faz, claro. Como eu falei, eu penso no conteúdo orgânico e penso no conteúdo pro pago. Mas às vezes os dois servem, assim, os dois eles estão juntos, né? Então, às vezes, um conteúdo que eu posto de uma influenciadora linda, maravilhosa, usando One Password no orgânico, que vai bombar no orgânico, óbvio que eu vou jogar pro tráfego também. Eu quero que mais pessoas vejam, eu quero que mais pessoas tenham alcance desse vídeo, né? Pessoas que talvez não seguiram a gente, que não conhecem a marca. Então, esse conteúdo, sim, é super válido também pro tráfego. Só precisa ter o cuidado de não se tornar um dependente das plataformas, né? E aí, até uma pergunta que eu trago aqui é justamente nessa linha de que a marca ela não pode se tornar dependente das plataformas, né, Maria? E que a gente sabe, pô, agora a gente tem o custo de mídia aumentando vertiginosamente, isso tende cada dia a aumentar mais. Tem alguma estratégia que você trabalha dentro dos clientes de moda hoje para controlar isso ou pelo menos balizar isso de forma estratégica? Hoje em dia, com tanto de marca que a gente tem anunciando, tá cada vez mais caro também pra gente anunciar, né? Então, assim, a gente concorre com grandes grupos que investem 100 mil por mês em tráfego. Então, é muito difícil também a gente pensar só no tráfego, não pensar em outros braços, porque a gente fica sem respaldo, né? Então, hoje, o que eu tô gostando muito de fazer também é investir no CRM. Para mim, um e-mail marketing bem feito, uma base de clientes boas para a gente enviar SMS marketing, WhatsApp marketing com catálogos, com ações, para mim é fundamental também. Hoje em dia, quem tem cliente, quem tem banco de clientes com informações é ouro. Então, a gente tem que usar essas informações também a nosso favor. Porque você pode operar sabendo que aquele chão ele não vai sumir a qualquer momento, né? Porque a Exato. base de clientes ela já é tua. Tem outros canais de comunicação com esse público. Esse público também já conhece sua marca minimamente, porque para a gente ter a base de clientes, a gente tem um cadastro do cliente. Então, o CRM hoje para mim é um grande lugar para a gente se investir, porque hoje mailing é ouro e ter uma base boa, ter produtos bons e um material legal para ficar enviando semanalmente para o cliente, para mim isso é ótimo. Eu sei que a massividade também incomoda o cliente, mas quando é assertivo, o resultado é muito bom também. Legal. E no teu círculo estratégico, tu acaba considerando os UGCs, que são os micro-influenciadores, né? Normalmente para moda, eu não tenho trabalhado tanto com o GC, eu acho muito legal, mas para mim o GC... Só se tu puder explicar para os nossos ouvintes o que é um UGC? O GC é Generator User Content, né? Acho que eu falei certo. Creator, não, Generate User Creator. Isso. Generate User Creator. Então, são pessoas, como o nome fala, né? Pessoas comuns que têm seu Instagram, que não precisa ter tantos seguidores, mas que eles estão ali para dar o review do produto. Então, a gente consegue achar um UGC que ele não vai postar para atingir tanto os seguidores dele, mas sim para a gente usar esse conteúdo de outras formas. Então, é uma coisa muito legal também. Mas eu acho que o GC é legal quando a gente encontra um GC que faz muito match com o perfil da cliente. Porque a cliente só vai se identificar e só vai pensar que é real se for uma pessoa que for minimamente parecida com ela, que tenha match com a marca, que tenha os valores meio parecidos com o que as marcas entregam. Então, para mim, o GC bem feito são os GCs que a gente pesquisa, que a gente entende que dá match com a marca mesmo. Mas tu entende que às vezes tem o pessoal que contrata o GC para fingir que é cliente, né? Então. E a pessoa sabe. Não, dá muito para saber, porque não é um perfil de cliente da marca. São pessoas que não têm um match, de fato, com a marca. Então, querendo falar um review de um produto que talvez ela nem consumiria. Então, fica muito na cara. Em geral, então, tu costuma não aplicar a estratégia incluindo o GCs? Normalmente, não. Eu não venho trabalhado muito. Boa. Eu vejo o GC mais para produto físico, assim, sabe? Para review de produtos. Eu tenho visto muito no TikTok Shop o GC, eu sempre sou impactada. Até para roupas também mais básicas, camiseta, eu tenho visto muito também. Mas para o meu tipo de marca que eu atendo e o formato que a gente quer vender, eu gosto mais da influenciadora postando para os seguidores dela. Legal. Isso é muito importante, porque vai do posicionamento da marca, né? Então, eventualmente a marca se comunica com o público A, B,
Ou a outra marca se comunica com o público que já tem um foco maior em preço, não em produto, e assim por diante, né? Boa. Agora, se a gente pegar assim, se tu tivesse todo o dinheiro, todo o budget do universo, qual que seria a alavanca que você escolheria para puxar, para acelerar uma marca? Todo o budget do universo. Pergunta perigosa. Todo o budget do universo eu faria muitas loucuras, mas Tá, tô vamos brincando. limitar isso então. Todo o budget do universo durante um ano, 12 meses. Tá. Eu continuaria investindo bem em ads, sempre olhando muito bem o retorno, né? Para ver se a gente não está investindo rios de dinheiro e não está tendo retorno, que isso é um ponto muito válido. Mas para mim, como eu tinha falado antes, o grande sacada, assim, um grande investimento que as marcas tem que fazer, assim, é uma boa plataforma de CRM. Porque quando você tem as informações do cliente, isso é ouro. Imagina, você saber que você tem, sei lá, 1.000 clientes. E saber que Maria comprou semana passada uma blusa branca tamanho P. Como é que você pode direcionar o produto para ela? É muito mais fácil, é muito mais assertivo. Então, as informações do cliente são muito válidas. Então, a gente conseguir montar essa estrutura de CRM, que você sabe, de fato, qual número ela usa, qual tipo de peça ela gosta de comprar, qual a frequência de compra dela, a gente consegue direcionar a compra muito mais fácil. Então, a gente já sabe os gostos do cliente, então é muito mais fácil direcionar. E aí, eu corto meio esse caminho do digital, né? Porque no físico, a gente tem vendedoras. Eu chego na loja, tem uma vendedora que já me atende, que já sabe meus gostos. Mas no digital já tem esse afastamento. Mas se a gente tiver essas informações do cliente em um banco que a gente consegue direcionar melhor, esse afastamento fica muito mais curto, né? Porque, imagina, você comprou uma blusa de onça semana passada. Daqui a um mês, uma plataforma, enfim, um WhatsApp chega pra você da marca falando, chegou a calça da onça agora. Claro que você vai comprar, tipo, é muito mais fácil. Sim. E no seu tamanho, no 34, 36. Legal, não, muito bom. Então acho que aqui tu já explicou até o porquê que você escolheria essa frente como uma das principais alavancas, né? Agora vamos falar um pouco mais de tecnologia. Maria, você já é uma grande parceira da Futuriza, né? A gente atende aí pelo menos 10 clientes em conjunto. Já aplica a Futuriza no dia a dia com o IA, na geração de fotos, de vídeos dentro dos clientes. Como você tem percebido essa evolução? Hoje, para mim, a Futuriza é um grande parceiro em relação a otimizar processos. Para mim, a grande questão da IA, ela não é aquela coisa que vai substituir pessoas. Ela vai otimizar processos. Para mim, essa é a grande questão. Antigamente, a gente tinha muito delay de produto. Vocês sabem, né? O varejo é muito rápido e as proprietárias, as founders, são muito assim, a peça chegou, eu quero vender. Então, antigamente, quando a peça chegava na loja, às vezes a gente não tinha fotografado ela, não tinha feito uma campanha, uma peça nova que foi aprovada, eu tinha que correr para mandar para alguém, mandar para influenciadora, para achar uma modelo, para ela poder fazer essa foto para mim, eu subir no site. Mas hoje, com a Futuriza, a gente é tão mais prático. Assim, a gente tira foto, às vezes até eu, a modelo, vou lá, a gente tira foto para eles, mandam, e a peça chega, então a gente consegue otimizar processos muito rapidamente, evitar retrabalhos também. Maria, isso na figura de route mesmo, de agência, ou na figura do cliente, né? Porque existem esses dois contextos ali, onde o cliente usa para geração de fotos e vídeos da marca, e existe onde a agência pode usar a Futuriza como uma alavanca, um recurso de geração desses conteúdos, né? Super. Eu acho que é muito em trabalho conjunto, porque o que é para marca é para route também. Porque quando a dona tá frustrada porque ela tem uma peça parada em estoque, mas ela não tem imagem, eu tenho que quebrar minha cabeça para arrumar algum jeito de produzir essa foto para vender. Então, pensando na Futuriza junto com a gente, é tão mais fácil, é tão mais prático, porque me deixa assim, um pouco mais aliviada de saber que se a peça chegar hoje, eu consigo falar com vocês, mandar a foto, mandar a peça, e a gente conseguir colocar ela, sei lá, em Paris para vender essa peça e vai dar certo. Então é muito melhor, porque antes eu mandava, eu tentava correr para mandar para alguém, ou eu fazia foto, fazia uma colagem no Instagram que não ficava com o refinamento necessário. Então, hoje a gente consegue refinar a imagem para ficar de comunicação de cada marca, né? Boa. E a Futuriza já gerou mais de 1 milhão de fotografias para clientes de moda. E normalmente a gente atende clientes que são grandes, né? Como o Calvin Klein, como
a própria Farm Rio, o Grupo Lunelli com várias marcas e afins. E o pessoal sempre pergunta muito pra gente quando que a gente iria conseguir viabilizar para marcas menores, né? No sentido de que, poxa, quando que vocês vão lançar uma ferramenta para que a gente possa gerar sozinho essas imagens por aqui, enfim. Então a gente lançou o Futures Studio, que é justamente isso, democratizar o processo de IA para fotografias generativas e vídeos e permitir que marcas menores, que inclusive agências, possam usar essa plataforma para criar suas próprias imagens profissionais. E eu sei que você já está usando ela, né? Nossa, John, muito legal. E como é que tem sido? Não, eu tô amando. O estúdio é muito prático, ele é muito didático, assim. Eu até tava falando para as meninas, fiquei chocada com a quantidade de modelos que tem, de opções. Mas tanto pensando em agência como pensando nas marcas, seja ela de pequeno ou médio porte, é uma mão na roda. Porque eu fui testar, eu subi um estilo de um produto, era um casaco com a calça, e eu escolhi a modelo e eu já tinha a imagem dela em todas as frentes possíveis. Então, costa, detalhe, lado. Então, isso é muito, muito fácil, porque a imagem é gerada, assim, em segundos. Foi muito rápido. Sim. E, então, assim, chegou uma peça na loja, tira foto, sobe ali. Então, você já tem a peça em 30 segundos para você subir no site, postar no Instagram e começar a vender. Então, esse gap de tempo que a gente tinha entre a peça voltar do processo de fabricação até chegar na gente e ser mandada para alguém para fazer foto, tá muito mais fácil, tá muito mais rápido. E assim, a gente não precisa também ficar esperando, porque é só chegar, tirar foto, subir na plataforma e tá lá. Então eu amei muito, tanto para usar para as marcas, até como usar para Halt também, porque às vezes até eu fico querendo fazer alguns posts de inspiração de look, e eu não quero, não sei, eu quero ser a pessoa que vai ser fotografada. Então é muito legal isso. Eu gostei muito do estúdio e eu acho que é uma plataforma que vocês precisam conhecer. Boa. E ainda falando de IA, tem uma coisa que a gente vem fazendo para várias marcas já, que é o gêmeo digital. Inclusive, a gente fez um gêmeo digital da Débora Seco recentemente, um para Ana Castela, claro, para duas marcas que têm os direitos ali de uso de imagem dessas duas personagens, dessas duas atrizes, né? Uma cantora e uma atriz, né? Vamos colocar assim, Débora Seco e Ana Castela. Então, até você comentou ali sobre a gente falou bastante sobre o Founder-Led Growth, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de criar um gêmeo digital da dona da marca, do fundador da marca. Então, isso a gente pode usar como um recurso de multiplicar conteúdos, né? Como que tu acha que isso poderia impulsionar os negócios? Nossa, eu acho isso muito legal, porque entra muito a questão que você falou. Primeiro, que tem muitas founders que têm receio de aparecer, que não gostam de aparecer. Então, ter esse gêmeo digital vai dar essa flexibilidade para ela. Hoje eu não quero fazer conteúdo, então a Sem gente tem contar a vergonha de aparecer, né? Não, que é muito comum isso. E outra coisa que eu acho legal também é que as donas de marca, as founders, são a gente como a gente. Então, assim, tem dias que elas estão presas no escritório, presas em reunião, e tem que aprovar desde do financeiro até o acabamento final da peça. E elas não têm tempo de gravar conteúdo, elas não têm uma rotina tão glamourosa como a gente pensa. Sim. Então, a gente pode mandar o gêmeo digital dela para Paris, fazendo pesquisa, e tá tudo certo, né? Então, é legal porque esse gêmeo, ele não anula a presença da founder. Ele faz com que ela possa estar em todos os lugares, né? Ela multiplica a presença, o potencial né? da presença da founder, legal. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, a pergunta que a gente faz para todos os convidados que passam por aqui, né? Qual é a sua visão, Maria, para o futuro da moda e do social selling dentro dela? Para mim, o futuro da moda, ele tá muito não em quem produz mais, mas quem vai ser mais assertivo. E quem vai produzir falando mais para o seu público e direcionar melhor para o seu público. Porque hoje em dia a gente tem a tecnologia e que a gente pode usar muito como nosso aliado, mas é saber como usar, né? Eu acho que a IA ela entra muito para ser um facilitador para a gente, mas que a IA só vai funcionar bem quando tiver o lado criativo junto funcionando. Então, para mim, o futuro da moda é as marcas produzirem, vão ser um sucesso as marcas produzirem com mais significado, com mais presença. E usar todas as ferramentas que a gente tem hoje em dia a seu favor, né? Estar junto e conseguir criar uma coisa com mais repertório mesmo, com mais entrega para os seus clientes e com mais valor. Incrível esse nosso bate-papo, então a gente chega ao término da nossa conversa aqui.
E eu não poderia deixar de entregar hoje o troféu O Futuro da Moda para Ai, Maria chique! Clara da Haut. Então, por favor, Nossa, amei. Obrigada, amor. troféu Futuro da Moda. Ai, que máximo, John. Obrigada. Pode abrir, é um presente com muito carinho e é um reconhecimento que a Futuriza faz. Nossa, gente, amei. Obrigada. Muito legal. Vamos em frente. John, adorei nosso papo. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Podem me chamar mais para falar mais de moda que eu vou adorar. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Foi um prazer.